Qual é a importância para você, além dessa parte neurofisiológica, de quebrar grandes compromissos em compromissos menores? Realmente essa sensação de vitória mais precoce ajuda a pessoa a manter a motivação ao longo do tempo? Sem dúvida nenhuma, mas assim, eu diria não só a vitória, como a própria derrota, cara. Eu acho que o ponto principal é esse que eu falei, que a meta é como se fosse uma batalha. E a gente, naturalmente, enquanto ser humano, a gente se prepara pra batalha, né? Você vai Sim. ter uma batalha, você se prepara, você aumenta a sua motivação. Cara, se a sua batalha só vai ser vencida daqui a 2, 3 anos, essa batalha ela não vai te motivar suficientemente, especialmente nos momentos de baixa, nos momentos de dificuldade. Você precisa ter uma batalha semanal, por exemplo. Uhum. Então, sua meta ela tem que ter uma cadência alta. Você precisa enxergar aquilo. E você falou muito bem que o fato da gente ter uma meta também, por exemplo, semanal, faz com que a gente automaticamente monitore o que está acontecendo. Sim. Porque o monitoramento ele se torna automático. Se você se pesa, por exemplo, sempre, você está monitorando o seu resultado sempre. Isso, depois a gente vai falar sobre meta de esforço e resultado, mas a mesma coisa também nas metas de esforço. E outro ponto que você tocou também na sua fala, Jorge, você falou sobre a meta ser factível. E essa é outra característica fundamental da meta. A meta ela tem que ser factível. Claro que ela não pode ser uma meta extremamente fácil, que você não precise ter nenhum esforço para conseguir, Uhum. mas o maior erro normalmente das pessoas é colocar uma meta que é impraticável. Então a pessoa, por exemplo, começa uma dieta, faz 2 semanas de dieta e emagreceu 3 quilos em 2 semanas. Por que ela emagreceu 3 quilos em 2 semanas? Possivelmente ela perdeu muita água nesse processo, ela Uhum. perdeu líquido. O início dos processos de emagrecimento, a gente quase sempre perde muito líquido. Então, se ela faz uma regra de 3, perdi 3 quilos em 2 semanas, cara, em 20 semanas eu vou perder 30 quilos. E ela coloca isso como meta. Aí ela divide e vou continuar perdendo 1,5 kg por semana, por exemplo. Cara, isso se torna uma meta impraticável, ela não vai conseguir. Isso só vai atrapalhar, porque ela só vai ter derrota o tempo inteiro. Ela vai estar fazendo algo que na cabeça dela está certo, ela vai ter uma expectativa irreal, e aí mesmo se ela estiver indo na direção certa, ela vai achar que é pouco, isso vai gerar frustração, e isso vai gerar um problema oposto. Então, a meta ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser factível e ela não pode ser apenas uma meta longa. Ela tem que ser quebrada em objetivos curtos, de preferência aí o objetivo semanal, quando a gente fala da meta de resultado. E aí eu já vou pular, já que eu estou falando tanto sobre isso, Jorge, essa questão do resultado do esforço, né? Porque muita gente pensa na meta, né? Quando a gente fala de emagrecimento, qual que é a meta clássica das pessoas? Cara, eu quero chegar no peso tal, Uhum. quero chegar nos 60 quilos, 70 quilos, 50 quilos. Ah, eu quero vestir a roupa tal. Muitas vezes é isso também, Sim. que é uma meta. Apesar de não ser tão boa quanto o peso, mas é uma meta específica Sim. também, é uma meta mensurável. Cara, eu tô entrando nessa roupa aqui, número 38, por exemplo. Uhum. Enfim, é uma meta possível. Só que qual que é o problema? A gente está olhando só para o resultado final, para a consequência, né? A Perfeito. consequência de um processo adequado de emagrecimento é você perder peso, é você diminuir o seu número, né? É você diminuir a sua circunferência abdominal, por exemplo, que é outra maneira também de medir. Então você está olhando para a consequência. A questão é, a consequência não é 100% controlada por nós. Uhum. A gente não tem controle absoluto sobre o nosso peso. A gente não tem controle absoluto sobre a nossa circunferência abdominal ou sobre o número da roupa que a gente veste. A gente pode fazer tudo certo e o nosso peso pode não descer. Então, esse é o ponto fundamental. Você precisa ter também uma meta ligada ao esforço e não só ao resultado. O que seria o esforço? Por exemplo, digamos que uma pessoa tenta emagrecer com uma dieta low carb. Ela come no máximo 40 gramas de carboidrato por dia. Nesse caso, a meta de esforço dela vai ser comer no máximo 40 gramas de carboidrato por dia. Talvez ela possa ter uma exceção por semana, aí depende do tipo de planejamento que ela tem. Mas ela precisa ter uma meta clara de esforço. E aí, por que você fazendo as coisas certas, você pode não ter o resultado? Cara, existem dois grandes motivos pelo qual isso pode acontecer. Primeiro, você pode até estar fazendo algumas coisas certas, mas você pode não estar fazendo o suficiente. Uhum. Ou seja, você está comendo mais do que você deveria, ou você está se movendo menos do que você imaginava. Então, se você planejou para comer 1.800 calorias por dia, talvez, no seu estado metabólico atual, você precise comer 1.300, por exemplo, calorias por dia. E nesse caso, se você está fazendo tudo certo,
está seguindo o seu planejamento e não está vendo o resultado, você vai ajustar o seu esforço. Porque você vai ter que aumentar o seu esforço e aí sim você vai enxergar o resultado. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, que eu queria chamar muita atenção, porque é muito importante, é que o resultado muitas vezes é enganoso. Especialmente quando a pessoa usa apenas o peso semanal, por exemplo. Então, ela tem uma cadência semanal de se pesar. Ela se pesa toda segunda-feira. Cara, o nosso corpo, ele tem uma grande variação de peso ao longo dos dias e essa variação não necessariamente está ligada a ganhar ou perder gordura, ganhar ou perder tecido adiposo. A gente tem uma enorme flutuação na nossa retenção de líquido. Tem dias que a gente retém mais líquido, tem dias que a gente retém menos líquido. Tem momentos do dia que a gente retém mais líquido, tem momentos do dia que a gente retém menos líquido. Isso é verdade para os homens, mas é ainda mais verdadeiro para as mulheres, especialmente as mulheres que estão no período menstrual, né, que ainda não chegaram na menopausa. A gente tem momentos do ciclo menstrual que as mulheres tendem a reter mais líquido. Tem momentos do período menstrual que as mulheres tendem a reter menos líquido. O que isso acontece? E o que leva a isso? Né? Qual que é a consequência disso? A consequência é que, nos momentos que você está retendo mais líquido, seu peso vai aumentar, mesmo você não tendo engordado. Às vezes você até emagreceu, você perdeu gordura, mas por você ter retido líquido, você viu a balança subir. E aí, se você ficar nessa obsessão com a balança, especialmente nessa balança semanal, você muitas vezes vai achar que o seu esforço está errado e aí você vai mexer no esforço, mas vai mexer errado. E aí é por isso que aqui na Outlive a gente recomenda fortemente que todos vocês, para quem é usuário Outlive, isso é praticamente uma obrigação, né? Isso é um mantra. Mas todo mundo que assiste Outlive, a gente convida vocês a começarem a se pesar todos os dias, ou medir a circunferência abdominal, se você prefere, todos os dias. Ah, Eduardo, mas isso não vai me deixar ansiosa? Na nossa visão, não. Pelo contrário, você até pode começar esse processo e ficar um pouco mais ansiosa. Mas à medida que você for se pesando todos os dias, primeira coisa, você vai eliminar esses vieses, né? Então, esse dia que você ganhou mais líquido, você vai começar a perceber. Pô, hoje eu engordei, mas amanhã eu já emagreci de novo. Você vai perceber, cara, isso aqui foi líquido. E você vai entender o ciclo do seu corpo. E como a gente se pesa todo dia, dificilmente vai ter uma variação tão grande assim. Porque de um dia para o outro, mesmo que você reteve um pouco mais de líquido, não reteve, a variação ainda vai ser menor. O que acontece é que, se você se pesa toda segunda-feira, você pode dar o azar dessa segunda-feira ser o seu ápice, por exemplo, de retenção de líquido. Então, o seu peso aumentou 2 quilos. Tomou um susto. Ou o contrário, o seu peso, você está sem líquido nenhum, então você expeliu tudo e o seu peso está muito baixo essa semana, você comemora, só que aí na semana seguinte volta à normalidade, cara, e você simplesmente fica frustrada. A pesagem diária tira esse viés. Ela torna tudo menos... Ela torna essa flutuação, essa montanha russa mais flat, né? Ela torna tudo mais normal. Você não vai ter esses picos e vales que levam a uma montanha russa de emoções também. Porque você ficar vendo o seu peso subindo, outra hora caindo, seu peso subindo, outra hora caindo, de forma meio anárquica, que você não vai ter certeza se é gordura, se é líquido, isso sim que no longo prazo, na nossa visão, gera mais ansiedade. Então, se você acha que você tem mais ansiedade se pesando, provavelmente é justamente por isso. É porque você se pesa pouco e não porque você se pesa muito. Se você começar a se pesar todos os dias, no início pode ser que você tenha esse bloqueio com a balança, mas logo depois você vai perceber que isso vai diminuindo até o ponto que você vai entender as flutuações do seu corpo. E aí, quando a gente analisa peso, a gente prefere analisar justamente a média semanal. Então, para eu saber se de uma semana para outra você emagreceu ou você engordou, eu não vou ver o peso de segunda contra o peso de segunda. Eu vou pegar os 7 pesos, eu vou dividir por 7, vou somar e dividir por 7, vou pegar a média, depois eu vou somar os 7 pesos da outra semana, vou dividir por 7, vou ver a média e aí eu vou ver. Na média, por exemplo, você ficou meio quilo mais leve. Provavelmente você, de fato, perdeu meio quilo de gordura nessa semana. Então, a gente prefere assim, porque é uma maneira de você ter menos ansiedade. Pode parecer contraditório, mas é sim. Muita gente que começa a fazer isso, que no início achava que não ia conseguir, depois relata pra gente, fala pra gente, porra, melhorou muito aqui, tô muito mais tranquila de me pesar. Segundo, você tem uma informação mais precisa pela média, como a gente tá falando. E terceiro, e não menos importante, ao se pesar todos os dias, você está incluindo um hábito na sua vida, e hábito é aquilo que a gente faz todo dia.
Então, um hábito é você escovar o dente, por exemplo, que você faz várias vezes no dia. Uhum. Se torna um comportamento automático. Você não precisa se preocupar em escovar o dente. A partir do momento que você começar a se pesar todo dia por muito tempo, isso também vai se tornar um hábito, e esse hábito, ele coloca para você sempre a importância do emagrecimento. Então, toda vez que você vai se pesar, você lembra do seu propósito, você lembra do seu objetivo de emagrecer. Então, é quase como um ritual para você colocar dentre as prioridades da sua vida aquele processo de emagrecimento. Perfeito. Você diferenciou muito bem essas metas de esforço e as metas de resultado, né? E quando a gente fala do processo de emagrecimento, que principalmente é um processo de longo prazo, talvez a melhor forma que a gente tenha é associar esses dois tipos de meta, né? Porque a meta de resultado em si, ela vai ser uma meta mais palpável, em que a pessoa consegue, logicamente, observar se o peso dela aumentou, se o peso dela diminuiu, ou pelo menos ali a média dos pesos dela aumentou ou diminuiu. Mas a meta de esforço, ela serve muito como um guia para a pessoa do que deve ser feito todos os dias para ela chegar na meta de resultado. E aí muita gente interpreta assim, poxa, o que eu preciso fazer para poder perder, vamos supor, meio quilo nessa semana? Bom, para perder meio quilo nessa semana, eu preciso me exercitar mais, eu preciso comer menos e eu preciso ter um hábito saudável associado. Então ela pega esse hábito de saúde, pega essa quantidade de comida que ela come, pega essa quantidade de exercício que ela faz e cria uma meta de esforço relacionada que, se for feita todos os dias, aumenta demais a chance dela conseguir atingir a meta de resultado. Você falou muito bem, a meta de resultado não necessariamente ela vai acontecer. Existem vários problemas que podem existir que, mesmo que a gente faça tudo certo, a gente não consiga emagrecer esse meio quilo nessa semana. Mas eu diria que é muito improvável que, se a pessoa fizer tudo aquilo que ela precisa fazer durante a semana, ela não consiga pelo menos melhorar o resultado que ela teria naquela semana especificamente. E esse é um ponto muito importante, porque as pessoas acabam dando muito crédito à meta de resultado e tirando o crédito da própria meta de esforço. Porque você falou muito bem, quando a gente fala de alimentação especificamente e de exercício físico, ou mais especificamente da energia que a gente consome e da energia que a gente gasta, muita gente tende a subestimar a quantidade de calorias que ela come e a superestimar a quantidade de energia que ela gasta durante o exercício físico. E essas metas até ajudam nesse processo, né? Porque a pessoa sabe exatamente aquilo que ela precisa fazer. Ela deixa de ser aquela questão mais subjetiva, ou achar o quanto que ela come, achar o quanto que ela gasta, para ser algo extremamente objetivo. E isso vai aumentar demais a chance do resultado dela poder acontecer, não é mesmo? É isso, esse é um fruto, né, uma consequência positiva do monitoramento. Você se pesar todos os dias, você ter isso como um mantra, como um hábito, isso vai te gerar informações muito importantes, Uhum. né? Você vai ter informações. Será que você está emagrecendo de fato? Será que você não está? Se você está emagrecendo, você sabe que você está fazendo a coisa certa. Se você não está, você vai ter essa possibilidade de verificar. Será que eu não estou emagrecendo de fato? Então, eu estou me pesando todo dia? É a média que não tá mudando? E aí, lembrando que você não emagrecer de uma semana para outra não significa que você parou de emagrecer. Uhum. Você tem que ter aí parado pelo menos umas 3, 4, 5 semanas para você dizer, não, parece que eu cheguei num efeito platô. E muitas vezes não, o efeito platô verdadeiro, né? Esse efeito, porque o efeito platô pode ser aquilo que a gente falou da variação hídrica. Sim. Então você se pesa só uma vez por semana, você acabou se pesando justamente naquele dia que você está mais inchado, você acha que você não está emagrecendo, mas você está. Agora vamos falar do efeito platô verdadeiro, né? A pessoa que se pesa todos os dias e aí ela comparou as médias de uma semana para outra, não emagreceu, depois comparou de novo da outra semana para outra, não emagreceu, depois comparou de novo de uma para outra, não emagreceu. Ela de fato paralisou o emagrecimento. O que aconteceu? Ou ela parou de seguir a meta de esforço. Então, Uhum. se ela estava emagrecendo com a dieta low carb, 40 gramas de carboidrato, ela parou. Ela está comendo agora 60, 70. Ela relaxou ali no esforço. Ou, se ela continua fazendo o que era tudo certo, né? Se ela continua fazendo exatamente a mesma coisa que ela fazia antes, significa que ela provavelmente está gastando menos energia. Isso é natural. Uhum. Conforme a gente vai emagrecendo, o nosso corpo gasta menos energia para se manter. O nosso metabolismo ele é suprimido conforme a gente vai emagrecendo. Então, em determinados momentos, você vai precisar apertar o seu esforço ou aumentar a atividade física para conseguir o emagrecimento. Mas tudo isso você só vai saber como? Tendo a informação. E a informação ela nasce do monitoramento, e o monitoramento você faz para a meta e para te ter informação. Então, são dois grandes objetivos. Ao se pesar todos os dias e ao ter uma meta de esforço bem específica, e depois a gente vai falar, inclusive, qual é a meta de esforço da Outlive. Uhum. O que a gente sugere que as pessoas façam, como que a gente faz com o pessoal do Pacto, e
Se você está fazendo a meta de esforço corretamente, você no longo prazo você tem que emagrecer. Se não, a sua meta de esforço, que antes era correta, talvez não funcione mais, pelo menos nesse momento. E esse é um ponto muito importante, né, Edu, pra gente falar pro pessoal que as metas elas não são estáticas, né? Elas podem mudar e elas devem mudar conforme as informações que a gente recebe. E muita gente, você falou muito bem, talvez o processo de pesagem diário, interpreta aquele dado objetivo, real do peso, como uma coisa muito ruim para ela, o que traga ansiedade. O que as pessoas precisam entender, e realmente precisam entender, que é algo que não é tão fácil da gente compreender, é que tudo que a gente tem nesse processo é informação. E um dos princípios que a gente tem de treinamento da temperança aqui, inclusive, é a aplicação do conhecimento. Ou seja, é conhecer o que está acontecendo com o nosso corpo e aplicar isso dentro do processo de emagrecimento. E quando a gente sabe o que está acontecendo, a gente pega aquele dado e interpreta aquilo para saber se o que eu estou fazendo está gerando resultado ou se ele deixou de gerar resultado justamente porque não é suficiente agora. Já falou várias vezes aqui sobre o processo de emagrecimento, que ao longo do tempo, a pessoa ela vai gastar menos energia, o metabolismo dela vai ficar mais lento, a gente pode dizer assim, e ao mesmo tempo ela vai ter mais fome. Então pode ser que ao longo do tempo, quanto mais peso ela perde, mais difícil esse processo vai ficar. E aí, consequentemente, ela precisa ajustar a meta dela. Porque se ela não ajustar essa meta, ela vai parar de perder peso. E aí ela entra nesse platô, digamos, meio falso. Porque, na verdade, não é que ela parou de perder peso. É porque agora ela precisa consumir menos energia ou gastar mais energia para continuar perdendo peso. Então é justamente informação. E essa informação ela deve ser usada para o bem, para justamente facilitar o processo de emagrecimento, né? E aí é importante dizer, mais uma vez, a ansiedade de se pesar quase sempre está ligado à ansiedade das flutuações do peso. Exato. Você tá com medo de você ter engordado 2 quilos, ou você tá na expectativa, cara, eu tenho que ter emagrecido 1 quilo, 2 quilos. Essa expectativa, ela leva à ansiedade. Quando você se pesa todos os dias, aos poucos você vai entender que não vai mudar de um dia para o outro. Uhum. Você vai se conhecer melhor, você não vai esperar grandes flutuações. Então, a sua ansiedade tende a reduzir conforme você se pesar todos os dias, mas isso é um processo. No início, cara, você vai ver a balança, você já tem você já tem aquele problema com a balança, né? Você já tem uma inimizade Uhum. consolidada com a sua balança. Então, talvez, de fato, vá ser um problema. Agora, cara, tenta 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Deixa isso se tornar um hábito, que eu tenho certeza que você vai criar um relacionamento melhor com a balança. E aí, falando nisso, eu queria abordar um dos erros mais graves relacionados à meta, que eu falei lá no início da meta longa e da meta curta, né? Que é ótimo a pessoa ter uma meta longa. Então, dei o exemplo da pessoa que tem 120 quilos e quer chegar em 60. Só que ela tem que quebrar em metas curtas. Digamos que essa pessoa quebrou em metas curtas, fez tudo certo, encarou esse desafio aí de cada vez ter mais fome, cada vez ficar com o metabolismo mais suprimido. E é até importante dizer, porque quando a gente fala isso, né, durante o processo, cara, vai ficar cada vez mais difícil, seu metabolismo vai ficar cada vez mais lento, você vai ficar com cada vez mais fome, parece que é impossível. Só que tem um detalhe, né? Durante esse processo, você também vai se tornar cada vez mais temperante. Sim. Você vai ser uma pessoa cada vez mais capaz de ter um autodomínio. Você vai ser uma pessoa que vai ter cada vez mais informações também sobre si. Uhum. Você vai saber quais são os seus gatilhos de problema, onde que você erra, onde que você não erra. Então, ao mesmo tempo que tem ventos contrários, podem ter ventos ainda mais fortes a favor. Por isso até que muitas pessoas conseguem, como é esse exemplo que eu estou dando aí da pessoa que foi de 120 para 60. Qual que é o erro dessa pessoa? Essa pessoa ela tinha colocado lá, cara, minha meta daqui a 2 anos é perder 60 quilos. Cara, em 2 anos eu vou perder 60 quilos, eu vou quebrar, vou fazer tudo certo. O grande erro dessa pessoa é achar que essa meta longa era a linha de chegada. Como se fosse uma maratona que tem a linha de chegada. A pessoa corre 42 quilômetros, cara, coisa pra caramba. E chega na linha de chegada. É o alívio, né? O que uma pessoa faz quando chega da maratona? Ela se joga no chão normalmente, né? Ela pega uma água, se joga no chão, joga a água, acabou, cara. Ela ganhou, ela venceu. O grande erro dessa pessoa é ela imitar o maratonista. E, obviamente, eu não estou querendo dizer aqui que a pessoa não deva comemorar, não deva criar um marco para aquilo. Claro que tem que ter, né? Tudo na vida que a gente consegue, eu acho que vale sim a comemoração, vale o reconhecimento. Mas a pessoa tem que entender que o emagrecimento não é uma maratona, porque uma maratona tem linha de chegada. A maratona acaba. O processo de emagrecimento, ele não pode acabar. Você pode até não querer perder mais peso, mas não significa que o seu processo de autodomínio
consciente, de autocontrole consciente, ele possa acabar. Porque se você baixar a guarda, se você se jogar no chão, jogar água na cabeça, se você fizer analogamente o que as pessoas fazem quando terminam a maratona, o que vai acontecer aí sim é que o seu metabolismo suprimido, a sua fome aumentada, a grelina aumentada, a leptina suprimida, o hipotálamo inflamado, todas essas inclinações do seu corpo para você recuperar o peso, elas provavelmente vão vencer. Lembre-se, a obesidade é um problema crônico de saúde. Se você conseguiu vencer a obesidade saindo de 120 a 60, cara, parabéns, mas parabéns mesmo, que é difícil pra caramba, é um baita feito, provavelmente a sua vida mudou. Você melhorou a sua vida, não só as suas perspectivas futuras, menor chance de ter várias doenças, mas com certeza você melhorou a sua qualidade de vida hoje. Você provavelmente está dormindo melhor, você está com mais energia, talvez a sua saúde mental esteja melhor. E além disso, você é uma pessoa que tem autodomínio, você é uma pessoa temperante. Então, parabéns. Só que, cara, toma muito cuidado. Não ache que a sua meta final era a linha de chegada. Você vai precisar renovar a sua meta. A sua meta agora é a manutenção. Mas você não pode baixar a guarda. Se você baixar a guarda, você vai cair na triste estatística de que 80%, às vezes até 90% das pessoas que emagrecem voltam a engordar. E seja lá qual for o método, tá? Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica também voltam a engordar. Uma porcentagem um pouco diferente, mas uma boa porcentagem, uma grande porcentagem das pessoas que fazem cirurgia bariátrica também voltam a engordar. Uma enorme porcentagem das pessoas que tomam remédios análogos de GLP-1, Ozempic e Mounjaro, também voltam a engordar. Então tome cuidado, a meta final é um marco, não é a linha de chegada.